Olá, estamos começando mais um Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, e o tema desta edição é sobre a possível redução na maioridade penal aqui no Brasil. Quem conversa sobre esse tema com a gente hoje é a professora Daniela Richter. Ela é professora do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano. Lembrando que o Unifra Entrevista tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli. Apresentando um pouquinho a professora Daniela, ela tem experiência na área do direito da criança e do adolescente, também direito constitucional e direito civil. Atualmente, a professora Daniela é doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Daniela, seja muito bem-vinda ao programa Unifra Entrevista. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui, podendo conversar sobre um assunto tão interessante e atual, né, que é a questão da redução da maioridade penal. Que bom, que ótimo. E a gente, mais uma vez, então, agradece a sua presença. Professora, antes de mais nada, até para o nosso telespectador de casa entender, essa proposta que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos aqui no Brasil, ela leva em consideração 3 tipos de crimes, dá para se dizer assim: homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos, né? Isso. Então, assim, num primeiro momento, até para que fique claro para quem está em casa nos acompanhando, não são para todos os crimes, né, essa redução? Não. Na verdade, nós temos uma grande diferença no direito da criança, né, de trabalhar o ato infracional e o crime. O ato infracional é justamente aquele ato criminoso cometido por um adolescente ou por uma criança, mas a medida socioeducativa só vai ser aplicada para o adolescente. Então, neste caso, nós teríamos uma situação diferenciada, ou seja, para esses crimes que tu colocaste, né, nós teríamos então um cumprimento que não seria de uma medida socioeducativa. Para todos os outros, haveria o cumprimento da medida socioeducativa. Perfeito. Professora, vamos adiante assim, ó. Nós temos hoje um cálculo rápido, né, para a gente ter uma ideia. População do Brasil com idades entre 12 e 21 anos. Quem pega aí, digamos assim, o adolescente e o início ali do jovem, né? Digamos, o início da maioridade penal, né, de 18 a 21 anos. Por exemplo, antigamente aqui no Brasil a maioridade penal e a maioridade era considerada com 21 anos. Sim. Nós temos hoje cerca de 34 milhões e 100 mil brasileiros. E aí a gente tem um dado que pelo menos ele até pode estar um pouquinho ultrapassado, mas acredito que não vai fugir muito daquilo que é a realidade. Cerca de 20 mil desses jovens cumprem algum tipo de medida socioeducativa. E aí a gente tem os atos infracionais aqui mais cometidos: roubo, tráfico de drogas, furto, enfim, né? Ao longo de todo esse tempo que a professora estuda, aquilo que a professora leva para a sala de aula para os alunos aqui no Centro Universitário Franciscano, o que assim, a gente tem quais indicadores, quais situações levam o perfil desses jovens, professora, que cometem esse tipo de crime? É uma realidade o que tu colocaste, né? Na verdade, assim, a população entende muitas vezes de que nós temos um grande número de menores de idade envolvidos nessa questão do cometimento de atos infracionais e nem sempre isso é uma verdade, né? Isso chega a 10% se nós fizermos esse cálculo. Outra situação específica que você falaste até os 21 anos. Sim. Né? O que acontece? Por que dos 21? Nesse número nós também vamos ter maiores de idade ainda cumprindo medidas socioeducativas pelo atual sistema. Porque hoje o sistema só se encerra aos 21 anos. Então, o adolescente que cometeu um ato infracional aos 17 anos, ele pode ficar cumprindo medida até os 21 anos. Então, interessante que vocês pegaram até os 21, porque Sim. Este é o alvo justamente do cumprimento das medidas socioeducativas no Brasil hoje. Bom, quanto ao perfil. Deixa eu rapidamente lhe perguntar, até que surge a pergunta. Então, quer dizer que a gente pode ter em locais cumprindo medida socioeducativa um jovem de 20, 21 anos, junto com aquele de, por exemplo, de 17, 16, 17, por exemplo? Claro. Mas a diferença de idade é um pouco grande, né? Claro. É que a questão, assim, a tentativa do Estatuto é de separar, né, por complexão física e por atos infracionais. Dentro do sistema, a gente sabe que nem sempre isso é cumprido, né? Até pela questão da superlotação, pela falta de estrutura e tudo mais. Mas a ideia é exatamente essa, de separar por esses critérios. Afora isso, o que nós temos, né? É um critério objetivo, ou seja, completou 21 anos, tem que ser liberado, sob pena de responsabilidade de quem não o fizer. Então, é o prazo máximo do cumprimento da medida socioeducativa no Brasil hoje. Interessante esse A gente teve alguns casos que ultrapassaram esse limite, né? Casos que, com certeza, todo telespectador vai lembrar, que é a situação daquele caso do menino João Hélio,
que houve a participação do menor de idade. Lembra do menino Sim. que foi puxado, né, arrastado pelo carro porque ficou preso no cinto de segurança? Havia a participação de um menor de idade. E, estranhamente ou coincidentemente, neste caso, os laudos apontaram que ele não estava apto para retornar para a sociedade aos 21 anos. E aí ele ficou nessa situação de continuar cumprindo a medida mesmo Passa daí para acima dos 21. presídio tradicional que a gente conhece, não passa para o presídio. Na verdade, ele fica sob uma custódia num outro ambiente, Sim. mas ele não é liberado para voltar para a sociedade. Sim. Professor, a gente tem custos, mais ou menos, do que o Estado, e o Estado, quando eu falo, me refiro ao Brasil, né, investe para manter a população, principalmente jovem ou adolescente, encarcerada, um valor aproximado, o quanto isso custa aos cofres públicos? Sim. Na verdade, nós temos uma variação, vai depender do nível de eficácia que cada sistema vai ter, né, dentro da sua unidade. Mas as pesquisas mostram que isso varia de R$ 1.500 a R$ 4.500 por mês. Por adolescente, por mês. Então, é um custo muito alto, altíssimo, né? Para cada interno, se a gente multiplicar por todos os adolescentes que estão cumprindo algum tipo de medida no Estado, isso vai ser bastante significativo. E isso é um dos argumentos para justamente a questão da redução da maioridade penal. Sim. Porque o apenado hoje, ele custa em torno de R$ 800 mil. E o adolescente, como ele tem psicólogo, ele tem médico, ele tem atendimento odontológico, ele tem todo um sistema, inclusive jurídico, de atendimento. Então, ele vai ter todo um aparato que ele deveria ter tido nas políticas públicas lá fora. Sim. E que ele vai ter ali dentro. Ele vai estudar, Perfeito. Vai ter tudo adequado ao seu desenvolvimento. E aí o Estado, na tentativa de reduzir, procura, de certa forma, se livrar desse investimento. Sim, mas de certa forma, né, são opiniões, o Estado não tem essa visão completa, ele vai ter na visão de alguns parlamentares em especial. Sim. Né? São algumas pessoas que acabam discutindo e tomando a frente desses números, né, dessas propostas que querem fazer a redução da maioridade penal. Sim. Trazendo para o Rio Grande do Sul, professora, a gente tem hoje uma população de 12 a 21 anos em torno de 1.700.000 gaúchos, gaúchas, enfim. E aqui a gente também tem, por exemplo, atos infracionais mais cometidos, por exemplo, roubo, tráfico de drogas e furto, 61,3% da quantidade de adolescentes internados, que hoje a gente também não tem assim um dado, digamos assim, atual, né, embora a gente até conversava antes do programa, né, a fase, né, que é o sistema que cuida a partir dos centros, né, que criam-se os CASES, né, aqui no Rio Grande do Sul, eles fazem uma atualização de 2 em 2 dias no site, né? Mas a gente tem até, não sei, daqui a pouco a professora possa estar de posse desse dado, quantas pessoas mais ou menos hoje, quantos adolescentes e jovens a gente tem encarcerados aqui no Rio Grande do Sul? Um dado que eu tenho aqui é muito próximo de 1.000, Isso, mas tem a impressão de que talvez seja um pouco maior. É sempre em torno de 1.000, somando todas as unidades do interior e da capital. Entre meninos e meninas que cumprem algum tipo de medida socioeducativa no Estado, sempre vai ficar em torno de 1.000. E essa população muda a cada dia, porque termina o prazo, completa a maioridade, no sentido de 21 anos, né? Sim, nesse contexto de ser liberado. Então, isso vai sendo atualizado a cada dia, né? Então, a gente não tem um número preciso para que isso seja, de fato, exposto para a sociedade. Mas é sempre em torno disso. E muito acima da capacidade. Nós temos novas unidades sendo construídas no Estado, que já deveriam ter entrado, né, em vigência, mas que ainda não estão e que poderia, né, de certa forma, aliviar o sistema como um todo. Mas a gente sempre vai ter uns 30% pelo menos a mais do que a capacidade que a gente tem de cumprimento no Estado hoje. Esse é um grande problema, ou seja, a gente percebe que não só os presídios estão superlotados, mas também né, os centros. Os centros de atendimento, enfim, para o cumprimento de medidas socioeducativas, enfim, né, dos adolescentes. Professora, a gente fez uma enquete, a Laís Giacomelli, produtora do programa, foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas, para a gente saber se, de fato, algumas pessoas aqui em Santa Maria são a favor ou são contra a redução da maioridade penal. Vamos dar uma olhadinha? Claro. Vamos lá? O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? A favor. É só ver as estatísticas, né? Que tu vê hoje que a maioria dos menores de idade é os que praticam os crimes mais hediondos no país. Então está na hora de tomar uma posição.
Eu sou contra e mais ou menos eu sou a favor. Eu sou contra pelo fato de que isso não adianta, né? Porque eu acredito que seja um abuso entre a maioridade pedindo para a minoridade fazer o que é errado. Então eu acredito que esse problema vai sempre continuar. Acredito que tenha que ser mudadas as leis. Sou contra. Eles já estão tão lotados, né? E vai encher mais. Acho que não é por aí que tem que ser, né? Eu acho que tem que ver tudo lá de trás, né? Começando pela educação. Porque eu acho que não vai resolver nada, sabe? Eu acho que tem outros meios, eu acho que tem mais, né? Se usarem outros meios para educá-los, eu acho que não chega a ser preciso. Sim. Sou contra. Por quê? Porque eu acho que 18 anos é a idade ideal para os nossos jovens já terem consciência do que é certo e do que é errado. Eu acho que com 16 anos eles ainda estão em formação e ainda não formaram uma opinião bem concreta. Acho que tem que continuar com 18 mesmo. Acho que até pensando melhor tem que reduzir, porque aqueles que cometem crimes tão jovens, acho que devem pagar alguma coisa. Por que será que a população é tão dividida, né, quando o assunto é em ser a favor, em ser contra? E aí, às vezes, por exemplo, a gente percebe também que algumas pessoas, claro, justamente por não estar em posse de estatísticas, possam pensar que os números em relação a crimes cometidos por jovens e adolescentes são muito altos em relação ao que de fato as estatísticas trazem. Esse é um fato, né? Nós temos grandes mitos que se constroem em cima do direito à criança. E um deles é justamente o fato de dizer que ele é paternalista, no sentido de que ele só dá direitos. Então, muitas pessoas interpretam mal o estatuto e acabam tomando isso como uma verdade absoluta e dizendo que ele não traz uma reprimenda para os adolescentes que cometem algum tipo de ato infracional. E aí aumenta essa sensação de impunidade. Só que, na verdade, a gente tem, né? Nós falávamos há pouco sobre a questão das medidas socioeducativas, que é justamente o meio para dar essa aplicabilidade de um retorno do Estado ao adolescente que cometeu um ato infracional. E, claro, são similares ao sistema dos adultos. Mas nem todos entendem que isso é uma regra e isso acaba dando essa sensação de impunidade. Outro fator que eu posso colocar é a ideia do senso comum, de que realmente há essa questão da violência, só que na verdade os dados eles mostram que nós temos em torno de 10% dos adolescentes que cometem atos infracionais, né, se comparados com os adultos. Então são alguns dos critérios, a ideia de que muitas vezes falta de informação, né, de que não conhece o sistema socioeducativo, não sabe o que acontece e por não ver muitas vezes a internação, acha que não tem nada, né? E aí fica aquela história de que com o menor não dá nada, né? É muito comum a gente ouvir isso. Sim. E eu vejo isso dentro da própria sala de aula. A Direito da Criança hoje é uma disciplina eletiva no nosso curso, né? E ele acaba, assim, as pessoas acabam procurando porque tem alguma afinidade, enfim. Muitas vezes os alunos chegam com a ideia de serem favoráveis e eles saem com a ideia de ser contrários, porque eles acabam conhecendo o sistema e vendo que realmente há uma tentativa. E se o Estado acredita que investe tanto valor, como nós falávamos, para tentar fazer com que esse adolescente, né, venha por uma questão de não cometer novos atos, é porque há uma esperança de que isso possa ser feito. Perfeito, né? perfeito. Que é muito mais fácil fazer a ressocialização de um adolescente do que um adulto. Claro. A gente vai continuar conversando com a professora Daniela Richter sobre essa possível redução na maioridade penal no Brasil, mas o Unifra Entrevista agora faz um intervalo de 1 minutinho e a gente já volta para falar um pouco mais sobre esse tema, que é bastante polêmico, tem gente a favor, tem gente contra. 1 minutinho a gente já está de volta. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo.
Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o tema desta sexta-feira é sobre a possível redução da maioridade penal aqui no Brasil de 18 para 16 anos. Para este assunto a gente convidou a professora Daniela Richter. Ela é professora do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano. Professora, a gente já viu enquete, a gente já falou sobre alguns dados referentes à maioridade penal, enfim, a crimes cometidos por adolescentes. Eu quero trazer agora, professora, a seguinte situação. Nós temos países desenvolvidos que já reduziram a maioridade penal, voltaram atrás, e eu gostaria que a professora trouxesse um pouquinho dessa ideia, daquilo que a professora tem também já de conhecimento, sobre o porquê de eles voltarem atrás e exatamente por que nos países desenvolvidos os crimes cometidos por jovens e adolescentes, de certa forma, são menores na proporção daqueles, da quantidade cometida aqui no Brasil. São dados que as estatísticas nos mostram, né, de que alguns países fizeram esse retorno, inclusive, e certamente tem uma razão, né? Se fez uma experiência e se voltou atrás entendendo de que não era o meio mais adequado para conter a criminalidade. A gente pode pegar um exemplo prático no Brasil. A lei de crimes hediondos, que é de 90, não fez com que se diminuíssem os crimes hediondos cometidos por adultos, né? E é algo similar o que pode acontecer se for reduzida a maioridade penal, né? A ideia da violência, na proporção que ela é cometida, ela vai continuar sendo cometida. Independente de a maioridade ser 18, ser 16, nós vamos ter os mesmos percentuais, né? Até porque os critérios que levam um adolescente à questão de cometer um ato infracional são outros. A gente tem vários outros problemas. Muitas vezes a gente acaba julgando sem saber a história, né? Muitas vezes a gente tem um perfil, nós falamos antes do perfil e não enfrentamos os fatos, nós temos filhos de famílias desestruturadas. Muitas vezes eu tenho o pai preso, a mãe presa, eu tenho um exemplo negativo ao lado, uma questão de tráfico. A maior parte dos atos infracionais hoje são questão de tráfico de drogas. Isso é uma realidade e a gente não pode simplesmente omitir esse fato. Então nós precisamos trabalhar com uma ideia de educação, de inclusão, de política pública que faça com que esses adolescentes possam se sentir incluídos e parte desse processo, né? Para que a gente não precise tomar a medida de reduzir a maioridade, né, e depois retornar de novo para ver que isso não vai adiantar, não vai baixar a criminalidade em razão disso. Sim. Atualmente aqui no Brasil, essa proposta ela passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovada em primeiro e segundo turno, está no Senado, mas não se sabe, ao menos, quando isso vai voltar a ser discutido pelos senadores e evidentemente, daqui a pouco por uma aprovação também, né? Nós temos, na verdade, não só esta proposta, né? Esta proposta... São mais de 30, né? São mais de 30, são 37 que já foram arquivadas, porque ao final da legislatura, né, ao final dos 4 anos da tramitação de cada legislatura, elas são obrigatoriamente arquivadas. Exato. Mas basta que haja algum interesse para que ela volte a estar na ordem da pauta. Mas afora estas, nós temos mais 8 no Congresso Nacional. São 5 no Senado e 3 na Câmara. Então, algumas propostas em 2015. Então, além de ter sido aprovado, né, em primeiro e segundo turno na Câmara, a PEC 171 de 93, vejam bem, de 93, né, ou seja, a Constituição foi criada em 88, onde ela estabeleceu a maioridade penal aos 18 anos. Né, o seu artigo 228 fala sobre essa questão. Ele vai dizer, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos submetidos à legislação especial. Aí vem o Estatuto e traz toda essa responsabilidade que nós temos. E em 93 nós já temos uma proposta para mudar a maioridade, que foi aprovada agora, mas que como uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, né? E só depois, então, é que ela vai modificar de fato a Constituição. A gente não sabe quando, né? A gente tem todo um jogo político, uma pressão política que foi feita para essa aprovação agora, né? E acaba se questionando essa circunstância. Se ela vir a ser aprovada, professora, o Brasil tem estrutura suficiente
para absorver mais, digamos, criminosos, pessoas que, eu vou utilizar o termo criminosos porque pressupõe-se que serão julgados pela justiça, Sim. serão condenados. Então, vai ter estrutura para abrigar tanta gente assim? Certamente não. Se hoje nós já temos os sistemas superlotados, tanto dos adultos quanto dos menores, nós temos o Presídio Central, né, com uma superlotação, com condenação na Corte de Direitos Humanos, ou seja, a gente tem toda uma série de problemas que só vão ser agravados. Nós não temos uma estrutura para enfrentar esse tipo de posicionamento. Mas me parece que não se preocupa muito com isso agora, né? Se pensa, não, vamos reduzir. Mais como uma questão demagógica de mostrar um ato de poder do que qualquer outra medida. Não se preocupa, de fato, em ressocializar, em tentar dar uma segunda chance para esse jovem, né, entre essa idade. Se nós fôssemos citar rapidamente aqui, para quem está nos acompanhando em casa, seja pelo canal 15 da NET, seja pelo Unifra Online através da internet, dois argumentos a favor, professora, e 2 argumentos contra a redução da maioridade penal. Vamos começar pelos a favor. O que daria para a gente ter uma ideia? Não sei se um deles seria de que a nossa legislação acabaria se tornando mais severa? No Brasil tem uma crença de que a lei resolve tudo. Então, assim, primeiro se altera a legislação e depois se dá um jeito. E nessa crença se coloca justamente a ideia de que a criminalidade ela é muito grande, cometida por jovens e por adolescentes, em que então deveríamos reduzir. Então, simplesmente por essa situação. O outro argumento, que se já pode votar aos 16 anos, já pode, de fato, ser responsável pelos seus atos, né? Esses seriam, pelo menos, duas situações específicas. Sim. Argumentos contrários, a gente fala sobre a questão de que seria inconstitucional fazer essa redução, e a gente tem uma boa leva de argumentos para levar a essa questão, né? A própria Convenção do Direito da Criança, ela coloca que criança é todo ser menor de 18 anos, então ela já vai trazer um patamar, e aí tem toda uma ideia de que a gente não pode retroceder, ou seja, existe um princípio do não retrocesso social. Chegamos ao patamar que 18 anos é a idade, não poderíamos regredir em termos de 18 para 16, mas aí tem toda uma discussão. E aí, rebatendo a questão do argumento do voto, os contrários vão dizer, não, mas esse voto é facultativo, ele não é obrigatório aos 16 anos e normalmente ele é influenciado pelos pais, né? Ou seja, de que esse adolescente ele não tem uma autonomia para fazer a sua escolha consciente aos 16 anos. Sim, para ver que é bastante polêmico, né? Tem muita conversa por aí. Através do Facebook, da rede social, professora da TV Unifra, nós fizemos a pergunta para os internautas para saber qual era a opinião deles, se eles eram a favor ou contra a redução da maioridade penal no Brasil. E 71% deles acabou manifestando a opinião, dizendo que são contra a redução da maioridade penal no Brasil, e 29% a favor, sim, da redução da maioridade penal no Brasil. Então, esses são os dados que a gente traz de uma pesquisa que a gente colocou no Facebook da TV Unifra. Seguindo adiante aqui ainda, já mais para a reta final do programa, se nós já temos presídios superlotados, se nós já temos os centros de atendimento socioeducativos lotados, né? Qual é a solução, professora, para, na verdade, nem se discutir uma redução de maioridade penal? Qual é a solução para, na verdade, a gente tentar fazer com que o adolescente, o jovem, não cometa crime e ele nem chegue, digamos, a esse patamar? Eu compartilho a ideia de que muitas pessoas dizem que eu acredito que o melhor caminho de tudo está na educação. E se a gente gasta em torno de R$ 1.500, talvez até R$ 4.000 por mês com um adolescente ou com um jovem menor de 18 anos, né? Ou menor de 21, menor melhor. De 21. Na tentativa de ressocializá-lo, nós não poderíamos investir esse dinheiro em educação, professor? Sem dúvida, eu concordo plenamente com essa ideia. E o próprio Estatuto ele já traz, na verdade, todo um sistema que é o sistema de proteção, né? Fala-se na questão da doutrina da proteção integral, ou seja, é uma responsabilidade conjunta entre Estado, família e sociedade. Se esses 3 elementos, né, fossem realmente bem casados e a rede de fato funcionasse, nós teríamos condições suficientes para a implementação de medidas de políticas públicas que realmente tratassem o adolescente e também a criança com prioridade absoluta, fazendo com que ele não tivesse a chance de cair na criminalidade.
né? Sem dúvida, se isso realmente funcionasse, ou se houvesse esse impacto, né, da própria preocupação da sociedade de tentar fazer a sua parte, cada um, por menor que seja, a gente poderia ter um futuro bem diferente para esses adolescentes e para esses jovens, né, usando as duas categorias jurídicas que nós temos hoje. Talvez não estivéssemos discutindo a redução da maioridade penal. Sem dúvida. Talvez não estivéssemos nem fazendo o programa Unifra Entrevista dessa sexta-feira. Verdade, né? Até porque é uma questão específica, né? Ou seja, a gente trabalha primeiro com uma medida e depois pensa no resultado. Então, tem que ser o contrário, a gente tem que trabalhar com a questão de uma precaução, uma prevenção e depois trabalhar com os problemas, né? Investir nessas circunstâncias. Então, temos de fato que mudar também os nossos hábitos em relação à nossa participação dentro da sociedade. Sim. É muito difícil sair da zona de conforto. É verdade. Quem dá oportunidade para um adolescente que sai da fase para trabalhar? Hoje a gente tem cursos técnicos lá dentro. Eles saem técnicos, capacitados, com oportunidade e mesmo aqui em Santa Maria nós temos 2, 3 empresas que têm aberto as portas para o cumprimento de trabalho, né? Ou seja, de dar uma oportunidade de trabalho para esse adolescente que sai de lá. Ótimo. Professora, está acabando o programa. Acho que era um assunto que a gente poderia ficar aqui talvez até Sem uma hora, dúvida, né, sem falando. dúvida. E a gente ainda teria conceitos, teria situações, momentos para avaliar, enfim, para debater, para analisar sobre essa questão da redução da maioridade penal. Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu lembro o pessoal de casa que o Unifra Entrevista ele volta na semana que vem. Você pode acompanhar este programa além do canal 15 da NET, também no Unifra Online, que é o canal da TV Unifra lá no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia de casa. Mais uma vez, obrigado à professora Daniela. Um grande abraço a todos e a gente volta na semana que vem.